Fala nação, galera, saudações rubro-negras, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal, o canal Flá TV Notícia. Eu queria pedir a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione esse sino aí embaixo, o sino das notificações, deixe o seu like e compartilha com geral, porque isso daí vai nos dar muita força para o crescimento do nosso canal. Vamos às informações, vamos às notícias do nosso Mengão, e a gente já tem uma notícia aí que pegou, né, a torcida aí nessa manhã, que foi a questão do sim do Jorge Jesus. Saiu uma informação agora no All Sport em que houve uma reunião na noite dessa terça-feira entre os dirigentes do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, com o Jorge Jesus. Reunião essa que estava difícil de marcar, né? Até porque as informações que a gente tinha era que o Jorge Jesus não queria ter um encontro com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel por causa do clássico que ele vai ter lá em Portugal, né? O Benfica vai jogar contra o Porto agora na quinta-feira e tem mais o outro jogo do Benfica contra o Porto no dia 30. Porém, as informações dão conta que teve essa reunião e que o Jorge Jesus mostrou o interesse de estar retornando ao Brasil. E que agora depende mais de uma negociação entre o Flamengo e o próprio Benfica. Negociação essa que não é fácil. Por quê? Toda a comissão técnica do Benfica e mais o Jorge Jesus, a multa vai girar em torno de 6 milhões de euros, algo na casa dos 40 milhões de reais. Então a gente sabe que para o Flamengo hoje pagar 40 milhões de reais para tirar um treinador de um clube é muito difícil. Até porque o orçamento do Flamengo vai ter disponibilidade de 100 milhões para o Flamengo usar em contratações. Lembrando que o Flamengo ainda não fez nenhuma contratação. É claro que essa viagem do Marcos Braz e do Bruno Spindel na Europa tem a questão do técnico, que é a prioridade, mas a gente sabe também que pode estar acontecendo negociações com jogadores que jogam no futebol europeu, jogadores até mesmo que estão jogados lá nos seus clubes, jogadores que não estão tendo oportunidade nos seus clubes. Então pode acontecer com essa negociação com o técnico, o Marcos Braz e o Bruno Spindel também estarem negociando com jogadores que estão parados na Europa. Só que a gente sabe que esse orçamento que o Flamengo tem de 100 milhões para gastar em contratação, não dá para gastar na contratação de técnico. Lembrando que o Carlos Carvalhal, que hoje é técnico do Braga, seria uma opção aí viável ao Flamengo em 2020 ainda, quando ele foi indicado pelo próprio Jorge Jesus na sua saída. Hoje a multa do Carvalhal com o Braga é em torno de 10 milhões de euros, algo em torno de 60 a 65 milhões de reais. Não tem como o Flamengo pagar esse valor. E por incrível que pareça, a comissão técnica do Jorge Jesus e o próprio Jorge Jesus sai mais em conta do que o Carlos Carvalhal. Porém, mesmo assim, o valor ainda é muito alto. Só que o Jorge Jesus aguarda, né? A diretoria do Flamengo vai ter uma reunião com o Benfica. A gente sabe que os torcedores do Benfica estão pedindo a saída do treinador do clube, por mais que ele tenha colocado o time do Benfica numas oitavas de final de Champions League. Por incrível que pareça, os últimos jogos do Benfica agora teve muitas goleadas acontecendo, e mesmo assim o Jorge Jesus não cai na graça da torcida do Benfica. Até porque quando ele saiu do Benfica, ele foi para o Sporting, lembrando que lá eles são rivais. Isso daí mexeu muito com o sentimento do próprio torcedor, e ele não consegue cair nas graças da torcida do Benfica. Então agora cabe ao Flamengo, cabe à diretoria do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, a negociarem essa multa, que é uma multa bem alta aí com o Benfica. Acredita-se que agora, para o final de dezembro, essa multa pode cair, porque a gente sabe que a temporada deles lá termina no meio do ano. E o contrato do Jorge Jesus vai até maio de 2022. Então essa multa agora, dia 30 de dezembro, cairia aí pela metade do valor, né? Esses 6 milhões de euros aí iriam cair para 3 milhões de euros. Mesmo assim, ainda é um valor muito alto. Pode acontecer do Flamengo envolver até mesmo jogadores numa negociação. Mas o fato é, Jorge Jesus disse sim, mostrou que ele está com vontade de voltar para o Brasil. A vontade do Jorge Jesus é voltar a treinar um time do Brasil. A prioridade é o Flamengo. Por isso que vale a pena o Flamengo esperar um pouco, negociar essa multa aí com o Benfica para trazer o Jorge Jesus. Porque se o Flamengo fechar com outro técnico,
e o Jorge Jesus for mandado embora depois desses 2 clássicos aí contra o Porto, é provável que outro time brasileiro vai querer em cima do Jorge Jesus tentando a contratação do técnico. E a gente sabe que no Brasil, todo time brasileiro quer a contratação do Jorge Jesus. Então, assim, depois desse sim aí, cabe a negociação agora do Marcos Braz, do Bruno Spindel, a negociarem agora com o Benfica, com o presidente do Benfica. E a gente sabe aí que a vontade do treinador conta muito. E se o Jorge Jesus disse sim nessa reunião e disse que tem vontade de voltar a treinar o Flamengo, a treinar um time brasileiro e principalmente o Flamengo, que é a prioridade dele, a gente sabe que essa negociação aí pode estar chegando ao fim, essas negociações aí por um novo técnico para o Flamengo. A gente aguarda aí as próximas informações e espera que a diretoria do Flamengo venha resolver isso o mais rápido possível. Até porque há um planejamento a ser feito. A gente teve uma temporada de 2021 bem abaixo daquilo que o elenco do Flamengo, o time que foi preparado para o Flamengo pode apresentar. A gente teve a temporada muito abaixo. A gente sabe que o time hoje precisa de uma reformulação, o departamento médico precisa de reformulação, os preparadores físicos ali do Flamengo precisam passar por uma reformulação, o departamento de futebol do Flamengo precisa de uma reformulação urgente. Só que a gente sabe que esse planejamento, a diretoria quer fazer esse planejamento depois da contratação de um novo técnico. Algo que a torcida acredita que não precisaria acontecer, né? Ninguém precisa esperar um novo técnico para saber que o René não dá mais para jogar no Flamengo. O Pires da Moto, o Léo Pereira e outros jogadores mais. Então, assim, fechando o mais rápido possível com o treinador e de preferência o JJ aí depois dessa reunião, o planejamento do Flamengo vai se iniciar e eu acredito que contratações vão chegar aí pro time. A gente precisa aí de alguns jogadores em algumas posições, lateral direito, que a gente sabe que o Isla não caiu na graça da torcida. A gente precisa de um meio de campo ali para substituir o Arrascaeta. Precisa talvez não precise de mais um zagueiro, o Pablo Mari estaria aí cravando uma volta aí pro Brasil, de preferência também o Flamengo, porque ele tá parado lá no Arsenal da Inglaterra. Então são posições que o Flamengo precisa contratar, mas que vai aguardar um novo treinador, que vai esperar um novo treinador para poder definir o certo essas contratações. Para mim não precisava esperar treinador para saber que precisa contratar para essas posições, mas ainda mais se for o Jorge Jesus, vai esperar até por causa de indicação do próprio treinador para alguns jogadores, como ele fez em 2019. Ele indicou alguns jogadores e a maioria dos jogadores que chegou no Flamengo em 2019, depois da chegada do Jorge Jesus, é claro, chegaram para ser titular, a maioria das contratações. Uma indicação do Jorge Jesus, que foi em 2020, foi o Michael, antes do Jorge Jesus sair. Ele saiu, a torcida ficou meio braba aí com o Michael, que ele começou muito mal, mas a gente viu depois o porquê que ele contratou o Michael. Mas vamos aguardar agora as próximas informações sobre esse sim do Jorge Jesus ao Flamengo. Houve a reunião, a diretoria agora já sabe qual é o próximo passo que tem que ser tomado. Há uma viagem hoje do Marcos Braz e do Bruno Spindel para conversar com o Carlos Carvalhal, é porque já tinha reunião marcada. A gente sabe que a negociação com o Carvalhal seria muito difícil, porque o presidente do Braga já disse que não abre mão da multa do Carvalhal, e a multa do Carvalhal é muito alta. Eu acredito que essa reunião aí do Marcos Braz e Bruno Spindel com o Carlos Carvalhal seria mais uma reunião por questões de ética, até porque a gente sabe que a diretoria do Flamengo foi para Portugal, viajou a Portugal para contratar um novo técnico, mas a prioridade sempre foi o Jorge Jesus, e com essa situação dele no time do Benfica, isso aí ficou mais claro, né? O Marcos Braz falou que não ia abrir mão de negociar com o técnico porque o presidente do Benfica não estava gostando, porque quando eles vieram aqui no Brasil e o Jorge Jesus ainda tinha contrato com o Flamengo, eles simplesmente negociaram na cara dura. Então, assim, não adianta eles ficarem nervosos porque, não pode negociar com o treinador porque ele tem contrato com a gente. Isso aí é o de menos hoje pro Marcos Braz. E ele já falou, eles vieram no Brasil e negociaram com o Jorge. Se ele tiver que manter negociação com ele agora, ele vai manter a negociação com ele. E pelo que a gente tem visto aí, as negociações estão acontecendo.
Antes disso, o Jorge Jesus e Bruno Spindel já haviam se reunido também com o Bruno Macedo, que é empresário do Jorge Jesus e do Carvalhal, porém o assunto que foi colocado à mesa foi o Jorge Jesus. E depois dessa informação do UOL Esportes aí, que Jorge Jesus disse sim ao Flamengo, a gente vê que essa novela está perto de chegar ao fim. Nação, essas são as nossas informações, essas são as nossas notícias. Saudações rubro-negras.